Abra sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Nós estamos nessa imersão e vamos mergulhar no universo da fé. O que eu vou falar aqui, você vai encontrar, eu vou usar como base de apoio o meu livro, né? Eu tenho um livro sobre esse assunto, Fé, Por quê? Né? Que você vai poder, se você quiser, adquirir lá na saída do meu lado direito, né? Você pode comprar lá, crédito, débito, Pix, PicPay, criptomoeda. Tá ok? Custa 30 pratas, você vai poder comprar. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pai, eu quero rogar o teu favor, que o teu Espírito, de forma poderosa, opere aqui em nosso meio, glorificando o nome de Jesus e demonstrando que Ele é o Senhor de nossas vidas. Abre o nosso entendimento para compreender a verdade da palavra sobre fé e nos ajuda a ter a atitude correta para manifestar essa fé, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu cresci ouvindo muita coisa sobre fé. Apesar de eu não ter crescido num lar evangélico, eu cresci ouvindo muita coisa sobre fé. Minha mãe, rotineiramente, repetia a seguinte frase: a fé é a chave da vitória, porque a fé move a mão de Deus. Que frase simples, mas poderosa. Ela dizia: a fé é a chave da vitória, porque a fé move a mão de Deus. Alguns amigos sempre repetiam a seguinte frase: fé é crer no incrível, ver o invisível e receber o impossível. Fé é crer no incrível, ver o invisível e receber o impossível. Mas quando eu era garoto, eu vi uma frase que marcou a minha vida. E a frase dizia mais ou menos assim: quem perde dinheiro, perde alguma coisa. Quem perde a saúde, perde muita coisa. Mas quem perde a fé, perdeu tudo. Quem perde dinheiro, perde alguma coisa. Quem perde a saúde, perde muita coisa. Mas quem perde a fé, perdeu tudo. Na vida, não é bom você perder nada. Mas se tem uma coisa que você não pode perder, é a sua fé. Por quê? Porque se você, embora tenha perdido muita coisa, você mantiver a fé, com a fé que restou em você, Deus pode entrar na tua vida, mudar toda a tua história, transformar o teu rumo e trazer um novo tempo para a sua vida. Quem acredita nisso? Então, a pergunta que devemos fazer é: o que é fé? O que é fé? Eu vou ser bem tranquilo, didático, estou numa imersão. Em algum momento eu vou ser bem calmo, outro momento eu vou acelerar e a gente vai seguindo aqui junto. O que é fé? O que é a fé? Número 1, a fé é um dom. A fé é um dom. 1 Coríntios 13, verso 13 diz assim: agora permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. Efésios 2, verso 8, Paulo diz: pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé, ela é um dom. Qual o conceito de fé? Qual a definição de fé? Como é que eu posso definir fé? Deus não deu essa honra para nenhum de nós humanos. A definição de fé é algo tão importante que Deus deixou fé definido na sua palavra. Está aqui, Hebreus, versículo 1. É a definição de fé. Está escrito: ora, acabamos de ler, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, o que é a fé? Número 1, a fé é firmeza. O que é a fé, pastor? A fé é firmeza. O que é firme? Firme é aquilo que é fixo, estável, sólido, inalterável, inabalável e irremovível. Veja, eu estou vendo aqui, à minha frente aqui, tem uma coluna ali, pintada de cinza. Me parece uma coluna ali, né? E tem outras ali, correto? Uma coluna? Ok, tem outras aqui também, bem escondidinhas, pequenas. Eu desafio qualquer pessoa que está aqui, qualquer pessoa, a arrancar uma dessas colunas aí usando apenas uma das mãos. Eu faço um pix agora para a tua conta de 20 mil. Se eu não tiver, o pastor Samuel paga.
20 mil agora, não quer não? Por que você não vai conseguir? Porque está firme. Então, fé é aquilo que faz você permanecer quando todos se foram. Fé é aquilo que faz você ficar de pé quando todos caíram. Fé é aquilo que faz você avançar quando há mais razão para você avançar. Fé é o que faz você continuar acreditando quando o teu mundo desabou. Fé é o que faz você continuar mantendo a esperança quando não há motivo para você acreditar em mais nada. Como diz Isaías 26, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Salmo 125, verso 1 diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fé é firmeza. Segundo, o que é fé, pastor? Fé é o firme fundamento. Fé é o firme fundamento. Quando você vai em algum lugar bonito, ou na casa de alguém, tem uma casa bem decorada, e você chega ali, por mais que você não queira prestar atenção, você acaba reparando o lustre, o piso, o quadro que está na parede, o rebaixamento do teto, as luminárias, você acaba prestando atenção, porque é tão bonito que você acaba olhando para aquilo que está ao redor, sim ou não? Só que a única coisa que nenhum de nós percebemos é que o que mantém tudo aquilo de pé não é o que é visto, é o que não é visto. O que é? O fundamento. O que é fundamento? Fundamento é aquilo que é posto embaixo de alguma coisa para dar sustentação, é a base, é o alicerce. Logo, a fé é o alicerce da casa da esperança. Escute isso. O fundamento. Então você vai lá, olha a casa, vê tudo, mas o que mantém ela de pé é o alicerce que está segurando tudo. Sabe por que às vezes as pessoas olhando para a minha vida, olhando para a tua vida, elas ficam às vezes maravilhadas quando nós perdemos as coisas? Quando nós perdemos uma posição, quando nós perdemos recurso, quando nós perdemos um ente querido, quando nós perdemos alguém que nós amamos, porque elas observam que nós perdemos aquilo que decorava a nossa vida. E elas não entendem, ela fala, como é que ele continua acreditando? Como é que ela continua acreditando? Como é que ele continua avançando se ele perdeu tudo isso? Só que você perdeu o que decorava a tua vida, não o que sustentava a tua vida. Porque o que sustenta a tua vida é a tua base, a tua fé. O que sustenta a tua vida é a tua fé em Deus, a tua crença em Deus, o fundamento em Deus. A fé é a base, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não vem. E a prova, diga comigo, prova. O que é prova? Prova é o meio pelo qual você atesta, afere, aprova, verifica alguma coisa. A fé é a prova das coisas que se não vem. Por exemplo, imagine que isso aqui fosse um suco de laranja. Que gosto tem? Aí você diz, óbvio, pastor, de laranja. Mas você não sabe se está doce, se está amargo, se está com muito açúcar, se está com pouco, se está azedo, se está bem cítrico. Se é de laranja lima, laranja seleta, laranja pera, laranja Bahia, laranja lima da Pérsia. Você não sabe. A não ser que você experimente e prove. A fé é a prova das coisas que se não veem. O que é isso? Eu não vejo. Não é palpável. Não é tangível. Não dá para se ver. Mas a fé me faz provar aquilo que não é como se fosse realidade para mim. Como assim, pastor? A fé me faz agir como se aquilo que não é já fosse realidade para mim. Vamos melhorar isso aqui. A fé me permite me ver sarado estando ainda doente. A fé permite você ver tua casa restaurada, estando tudo quebrado, tudo desorganizado, a família toda arrebentada. A fé permite você ver aquele filho que você está orando por ele, que está te dando trabalho, você não sabe nem onde ele está agora, mas pela fé você já o vê sentado aí ao teu lado, ouvindo a palavra. Você pode estar vivendo um problema tão ruim que você já não tem nem o dinheiro para pagar o aluguel, mas a fé já faz você se ver na casa própria, ainda abençoando outras pessoas. Por quê? Porque a fé é a prova das coisas que não se veem. A fé não espera as coisas darem certo para acontecer. A fé faz você agir como se as coisas já estivessem dando certo nesse exato momento da tua vida, porque ela é a prova das coisas que se não veem. Você olha, está tudo arrebentado, mas no teu coração você diz, eu sei, Ele está fazendo algo novo. Eu sei, está vindo algo poderoso para a minha vida. Eu sei, Deus está mudando a minha história. Eu sei, Deus vai mudar o que eu estou vivendo.
É por isso que a Bíblia diz que eu não ando por vista, eu ando por fé. Vou te contar uma história. Um dia eu estava no aeroporto, não lembro se foi Guarulhos ou Congonhas, mas foi aqui em São Paulo. E aí estou com a minha esposa, minha filha, e pegamos o avião para ir para o Rio. Aí o avião fez o taxiamento e tal. E eu sempre que eu gosto de viajar, agora nem tanto, mas antigamente eu sempre gostava de ir na janela para ficar observando. No seguinte, entrou no avião, sentei na janela, dava para ver nada, estava tudo esbranquiçado. Tudo tomado de nuvem. Aí, minha esposa estava do meu lado, ela fez a seguinte pergunta, ela disse: como é que o piloto controla isso aqui se não dá para ver nada? Aí, nisso que ela fez a pergunta, ela mesma respondeu para ela mesma. Ela, lógico. Ele não se baseia no que ele está vendo. Ele se baseia no que o painel de controle está mostrando para ele. Quando ela disse aquilo, na minha mente deu um estalo. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. É exatamente isso. Deus fala contigo. Deus te promete. Deus diz que vai abrir a porta. Deus diz que vai restaurar. Deus diz que vai fazer crescer. Deus diz que vai transformar tudo. Mas quando você olha, você só vê nuvem. Você só vê tudo esbranquiçado. Você só vê problema. Mas você não se baseia no que você está vendo. Você se baseia no que o painel de controle está mostrando para você. Você se baseia no que o painel de controle está mostrando para você. E tem um outro detalhe, sabe qual é? É que o piloto, ele não decola enquanto ele não tem autorização da torre de controle. Ele só decola o avião quando a torre de controle o autoriza a voar. Então quem está olhando de baixo para cima, até mesmo o próprio piloto está olhando, tripulação, passageiro, está olhando aquilo ali, está observando e está dizendo: oxe, esse negócio hoje está ruim, hein? O negócio hoje está esquisito aqui para voar. Só que vem a autorização da torre de controle. Pode fazer procedimento para decolar. Sabe que eu tenho uma mensagem de Deus para você? Sabe por quê? Porque o piloto, a tripulação, os passageiros, eles veem um céu de baixo para cima. A torre de controle vê via satélite, de cima para baixo. Eu tenho uma mensagem da torre de controle para você. Aperta o cinto, que independente do que você está vendo, nós vamos decolar. Aqui embaixo você só está vendo nuvem, mas acima da nuvem os céus estão azul. Tem coisa boa de Deus vindo para você. Tem bênção de Deus chegando para a tua vida. Tem mistério de Deus se desenrolando para você. Então acalma o teu coração, porque você anda por fé e não por vista. Tem alguém que pode aplaudir ao Senhor aí? Então, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Agora, escute uma coisa. Escute uma coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode orar. Você pode jejuar. Você pode pregar. Você pode cantar. Você pode fazer vigília. Tudo isso que eu falei é bom. Mas se você não tiver fé, nada funciona para você. Como é que é, pastor? Você pode fazer qualquer coisa. Se você não tiver fé, nada funciona para você. Por quê, pastor? Primeira coisa, Deus não se move pelo volume da tua voz. Deus não se move pelas tuas lágrimas. Deus até se importa com a sua dor, mas Ele só reage à tua fé. Pastor, como é que você me prova isso na Bíblia? Vamos para a Bíblia? Mateus 8, versículo 13, Jesus falou para o centurião romano: vai e seja feito conforme tu creste. Marcos 9, verso 23, ele falou para o pai do jovem lunático: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Lucas 8, verso 50, ele disse para Jairo: não temas, crê somente. João 11, verso 40, Jesus disse para Marta: não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Atos 16, 31, Paulo falou para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Romanos 1, verso 16 e 17, Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como pois está escrito: mas o justo viverá pela fé. A Bíblia diz em 1 João 5,4: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus 11, verso 7 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É pela fé que o milagre acontece, é pela fé que a porta se abre, é pela fé que Deus está. É a fé que move o sobrenatural. É a fé que move o sobrenatural. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Serve para você? Serve para mim? Eu vou te fazer uma pergunta.
Cadê meu amigo do teclado aqui, por gentileza? Me ajuda aqui se puder. Escute isso aqui. Uma pergunta. Eu era garoto e eu me fiz essa pergunta. Deus sabe o que você precisa? Sabe sim ou não? Sabe. Deus é onisciente. Segunda pergunta. Deus tem o que você precisa? É lógico que tem. Porque se ele não tiver, eu não sei com quem tu vai arrumar. Não sei com quem tu vai conseguir. Então eu me fiz a seguinte pergunta. Se Deus sabe, Deus tem, por que ele não me entrega de imediato? Então eu comecei a me perguntar, por que é que eu preciso de fé? Por que é que eu preciso de fé? Escute isso. Por que você precisa de fé? Vou pegar um versículo e dele vou extrair as respostas. Hebreus 11:6, acabei de citar. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Escute isso. Por que eu preciso de fé? Número 1, porque todas as vezes que eu me aproximo de Deus, eu preciso me aproximar com uma expectativa. É o que está no texto. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é recompensador daqueles que o buscam. Galardoador. Você já reparou que a Bíblia que manda você ofertar compara a oferta a uma semente? Quem planta tem a expectativa de colher. A Bíblia que manda você entregar o dízimo diz assim, ó, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abri a janela dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O que é isso? Expectativa de janelas dos céus abertas. Jesus falou, tudo que pedirdes em oração, crede que recebereis e tê-lo-eis. Expectativa. Eu preciso de fé porque eu preciso me aproximar de Deus com expectativa. Número 2, pastor, por que eu preciso de fé? Eu preciso de fé porque o texto diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Opa, então aqui eu tenho um problema. Qual? Creia que Ele existe. Existe. Só tem um detalhe. Qual? Deus é invisível. Deus é invisível. Você entrou aqui no culto, falou com um, falou com outro, apertou a mão, olhou para além, eu te provoquei para isso, falar com quem está ao teu lado, você falou, só tem uma pessoa aqui que você não viu, não apertou a mão. Deus. Mas Ele é justamente a causa que nos traz aqui. E como é que eu sei que Ele vai me abençoar, que Ele vai mudar a minha vida se eu não estou vendo Ele? Como é que eu sei que isso que eu estou fazendo aqui é o correto, se a principal causa que me traz aqui eu não posso tocar? Só tem uma coisa que te ajuda numa hora dessa. Quando você dobra teu joelho, parece loucura, você está falando com ninguém. Só que a tua fé, ela diz no teu interior, eu não vejo, mas eu sei que Ele é real. Eu não o vejo, mas eu sei que Ele está aqui. Eu não o vejo, mas Ele nesse momento está se movendo ao meu favor. Eu não o vejo, mas sei que Ele está agindo na minha vida. Eu não o vejo, mas eu sei que Ele vai fazer na minha vida aquilo que eu estou colocando na presença dEle. Pastor, por que eu preciso de fé? Terceiro motivo, eu preciso de fé porque Deus é sobrenatural. Diga comigo, Deus é sobrenatural. Escute isso. O que é o homem? Ele é um ser natural. E Deus? Sobrenatural. O que é sobrenatural? O que é natural? Melhor, vamos começar pelo natural. O que é natural? É aquele que está preso às leis da natureza. É alguém natural. E o que é sobrenatural? É aquele que não está preso a lei nenhuma. Porque Deus é soberano. Quer ver como nós somos naturais? Se eu jogar esse livro aqui para o alto, o que vai acontecer? Tu acha que vai cair? Eu acho que vai flutuar. Vamos fazer o teste? Caiu. Como é que você sabia que ia cair? É óbvio. Tem uma lei aqui. Lei da gravidade. Se alguém pegar uma arma, sai lá na rua,
roubar alguém e logo for perseguido pela polícia e for preso em flagrante, ele vai responder pelo artigo 157 do Código Penal, lei do direito, está preso a uma outra lei. Você pegar uma moeda, botar nesse copo d'água, você acha que ela vai afundar ou vai boiar? E por que ela vai afundar? Por causa da lei da densidade. O metal da moeda é mais denso do que a água. Se eu estou andando aqui, eu vou andar sobre o ar, eu vou andar aqui sobre o nada, eu vou cair. Eu venho andando na praia, se você for andando na praia, chegou, você anda na areia. Quando você chega na água, você anda sobre as águas? Não. Quando chega na água, você? Então eu vou te fazer uma pergunta. Por que Jesus andou sobre as águas e não afundou? Jesus não andou sobre as águas? Porque o mesmo Jesus que era 100% homem, e como homem as leis da natureza tinham domínio sobre ele, mas ele estava cheio do poder do Espírito Santo, e ele também era 100% Deus. Então as leis da natureza não tinham domínio sobre ele. É por isso que às vezes você vai lá no médico, o médico olha, vê os exames e diz assim, isso aqui tem que fazer uma cirurgia, isso aqui está complicado. Isso aqui tem poucos meses de vida. Você vai no advogado, o advogado olha, vê o processo, vê tudo, ele conversando com você, ele no melhor aqui um acordo. Aí você chega na igreja, o pastor pega o microfone e diz assim, Deus está me dizendo o que vai fazer. Vai acontecer. Peraí, o pastor está zombando da palavra do médico e do advogado? De maneira nenhuma, porque eles estudaram e sabem o que estão falando. Só que o médico e o advogado, eles só podem agir no natural. Mas o homem de Deus está revestido de uma unção que o habilita a andar no sobrenatural. É por isso que esse lugar aqui não é lugar do natural. Esse local aqui é o local do sobrenatural, meu irmão. Onde aquilo que todo mundo disse não tem mais jeito, Deus aqui pode dar jeito, Deus pode fazer, Deus pode realizar, Deus pode abrir a porta. Porque não há impossível para o nosso Deus. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa realizar. O Deus do sobrenatural. Você pode dizer, eu creio no sobrenatural na minha vida. Diga, eu creio no sobrenatural sobre a minha casa. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. É sobrenatural. Agora escute isso aqui. Escute isso aqui. E pegue isso aqui, por favor. Haverá momentos na sua vida, grave isso. Haverá momentos na sua vida que você vai crer. E você vai crer com toda a sua fé, com toda a sua confiança, com todo o teu ser. E mesmo assim, Deus não vai dar o que você está pedindo. Eu não vi um glória a Deus agora. Haverá momentos que você vai crer com todo o teu ser. Mesmo assim, Deus não vai fazer o que você pediu. Aí você olha para mim e diz assim, pastor, peraí, agora você se contradizeu. Agora está se contradizendo, tem um contraste aí. Está se contradizendo. Você se contradiz. Escute. Você disse que a fé faz, que a fé realiza. Mas você está dizendo que às vezes eu vou crer e Deus não vai me dar? Sim. E eu vou te explicar. Um dia eu fui pregar, e eu estava pregando sobre fé. E pensa naquele dia que Deus te usa. Foi aquele dia. Terminei de pregar, uma irmã chegou para mim e disse assim, ela me conhecia há muito tempo, disse assim, pastor Orestes, preciso falar contigo. Eu digo, fala. Ela disse, quando você prega sobre fé, eu me sinto afrontada. Eu disse, por quê? Ela disse, você sabe que meu esposo morreu? Eu falei, sim. E eu pus toda a minha esperança na minha netinha, todo o meu consolo. Eu fiz um enxoval, pintei o quarto, mobilei tudo. E Deus levou minha netinha. E ela disse, por isso que quando você prega sobre fé, eu me sinto afrontado. Eu sei que o que você está pregando é verdade. Mas ela disse para mim, mas também não vem me dizer que eu não criei. Porque eu criei. Eu acreditei. Eu jejuei. Eu orei. Eu fiz tudo que um crente tinha que fazer. Eu acreditei até o último instante. E você disse que a fé faz um monte de coisa. E sabe o que Deus fez? Deus levou minha netinha. Então quando você fala sobre fé, eu me sinto afrontado. Eu saí dali com 1 tonelada na cabeça. E fui pensando, andando.
Enquanto eu pensava, o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração. Ele disse assim para mim. De repente veio um pensamento no meu interior, como uma resposta dele. E foi bem simples, foi assim. Sabe por que algumas vezes você vai crer, você vai acreditar, você vai fazer tudo que é correto, e eu não vou fazer o que você quer? Porque tua fé agrada a Deus, mas não manipula. Você creu, mas Deus não deixa de ser Deus. Não é porque você creu que Deus se torna um garçom atrás do balcão pronto a realizar o meu e teu pedido. Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo soberano. Escute isso aqui. Ele continua sendo dono da sua própria vontade. Ele continua sendo grande eu sou. Então Deus vai olhar para você e vai dizer assim: você creu, tua fé me agradou. Estou feliz porque você creu em mim. Estou feliz porque mesmo no momento de dificuldade você acreditou em mim. Estou feliz porque em meio à dificuldade você pôs a tua confiança em mim. Só que tem um detalhe, sabe qual é? O que para você hoje é bom, amanhã não é mais. O que você hoje gosta, amanhã você não gosta mais. O que hoje você tanto queria, amanhã você não quer mais. Então fica de lado com tua fé que me agrada e deixa eu fazer na tua vida a minha vontade que é boa, agradável e perfeita. Tem coisa que Deus permite acontecer na tua vida hoje que você reclama, mas daqui a pouco você vai agradecer, porque você vai entender que Deus sabia o que Ele estava fazendo, que Deus sabia o que Ele estava realizando. Então, meu irmão, acalma o teu coração. Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Você pode não estar compreendendo, você pode não estar entendendo, você pode até estar achando que Deus está sendo duro demais. Quer que eu te diga uma verdade? Você pode ter gostado do teu parente. Ninguém gosta mais do teu parente do que Deus. Porque quem entregou um filho para morrer por ele na cruz foi quem? Deus sabe o que está fazendo, calma. Deus sabe o que está fazendo, descansa. Deus sabe o que está fazendo, confia. Por isso que tem uma música do Thales que diz assim: mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender. Você não precisa entender tudo. Fé é você acreditar que Ele sabe o que está fazendo. Agora escute isso aqui. Se fé é algo importante, se fé é algo extraordinário, além de usar a tua fé, o que você precisa fazer? Diga comigo, protegê-la. Diga, protegê-la. Por quê, pastor? Porque quando o inimigo te atacar, você acha que onde ele vai mirar o ataque dele? Ele vai mirar o ataque dele na tua fé. Por quê, pastor? Quem perde dinheiro perde alguma coisa. Quem perde a saúde perde muita coisa. Mas quem perde a fé, perdeu tudo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então você está frito sem gordura na panela com fogo alto. Então como é que eu posso guardar a minha fé? Eu preciso descobrir o que pode roubar a minha fé. Pastor, o que rouba a minha fé? O que pode roubar a sua fé? Vamos aqui algumas coisas. Número 1, o que rouba a sua fé? Uma mentalidade de gafanhoto. O que é uma mentalidade de gafanhoto, pastor? Números capítulo 13. Deus manda o povo espiar a terra de Canaã. E eles vão espiar a terra por 40 dias. 12 espias. Quantos espias? Ao fim de 40 dias eles voltam, pastor Samuel. E quando eles voltam com o relatório dizendo: Moisés, a terra que passamos a espiar é boa. De fato é a terra que mana leite e mel. Mas nós não podemos entrar lá não. Por quê? Porque nós vimos lá os filhos dos gigantes, os anaquins. E nós somos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Veja, eles falaram mal da terra que Deus havia prometido. E eles dizem: nós somos aos nossos olhos como gafanhotos. Ok, opinião deles acerca deles mesmos. Eles se viam pequenos. Mas olha o que eles vão dizer em seguida. Assim também éramos aos seus olhos. Opa, tem um problema aqui. Por que tem um problema? Assim também éramos aos seus olhos. Eles estão dizendo que os gigantes também os achavam pequenos. Mas peraí,
De onde eles tiraram essa ideia que os gigantes os achavam pequenos? O que eles eram? Espias. Se eles eram espias, eles não podiam chegar por gigante e falar assim: nós somos do povo de Israel, viemos espiar a terra, daqui a pouco nós vamos entrar aqui, vamos tomar conta de tudo, mas antes de a gente entrar aqui e tomar conta de tudo, nós vamos passar o rodo em vocês. Eles podiam fazer isso? Porque se eles fizessem isso, eles iam para degola. Então de onde eles tiraram essa ideia que os gigantes os viam pequeno? Na verdade, não foram os gigantes que, não eram os gigantes que os viam pequeno. Como eles se viam pequenos, como eles se viam como gafanhotos, eles também achavam que os outros os viam como gafanhotos. Porque quando você se vê pequeno, não há ninguém que te faça se enxergar grande. Quando você se diminui, não há ninguém que te maximize. Quando você se desvaloriza, não há ninguém que possa elevar a tua autoestima, porque o problema está na forma como você olha para você mesmo. Isso rouba a tua fé. Quando você se vê pequeno demais diante da grandeza daquilo que Deus preparou para a tua vida. O que é uma mentalidade de gafanhoto? Ele vê duas pessoas conversando. Aí olha para ele, olha para ela. Tá vendo? Já estão falando mal de mim. Quando a pessoa está olhando, está dizendo: nossa, como é que ele está elegante hoje? Mas como ele já tem um problema de inferioridade. E como é que eu provo para você que essa opinião não era dos gigantes, essa opinião era deles mesmos? Sabe como é que eu te provo? Quando eles entraram na terra de Canaã, os outros dois espias entraram depois na terra de Canaã e entraram na cidade de Jericó, na casa de Raabe. Raabe acolhe os espias e diz assim: o coração do povo da terra derrete de medo por causa de vocês. Porque nós sabemos que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Eles estavam com medo de quem tinha medo deles. Eles estavam assustados com quem estava assustado com eles. Ei, não deixe que uma mentalidade de gafanhoto abafe a tua fé, impeça você de viver o que Deus tem para a sua vida. Jamais se veja pequeno diante da grandeza do que Deus tem para você. Porque a questão não é o tamanho do desafio, a questão é o tamanho do Deus que disse que ia dar para você essa terra. O Deus que disse que ia fazer na sua vida. Não é o tamanho do desafio, é o tamanho do Deus que você serve. Pastor, o que pode roubar a minha fé? O que pode roubar a sua fé? Escute isso. Dúvida. Diga comigo, dúvida. Marcos capítulo 9. Jesus é abordado pelo pai de um jovem. Diz assim: Senhor, eu trouxe meu filho para os teus discípulos expulsar o demônio dele, mas eles não conseguiram. Aí ele diz assim para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, então faça. Olha o que ele disse para Jesus, pastor Samuel: se tu pode. Se é algo que se usa para Deus. Aquele homem não tinha juízo, não. Olha o que ele disse para o verbo vivo, para o Filho de Deus encarnado, por Criador dos céus e da terra, que sustenta tudo pelo poder da sua palavra: se tu podes. Pastor, o que pode roubar a minha fé? A dúvida. A principal arma do diabo vai sempre ser semear a dúvida no teu coração. E se você duvida, você não pode viver o milagre. Agora, eu gosto de Jesus, porque Jesus, se não fosse judeu, ele seria brasileiro. Por quê, pastor? Porque Jesus perde o amigo, mas não perde a piada. O homem disse para Jesus assim: se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho. Jesus respondeu: se tu podes. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus disse para ele: ô bobo, o ser não é para mim não, o ser é para tu. O que eu sou capaz de fazer, eu sei do que eu sou capaz de fazer. A questão é se você acredita que eu sou capaz de realizar isso na tua vida. Não bote o ser em Deus, fique o ser para você, porque nós estamos na presença daquele que tudo pode, daquele que diz: antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem me impedirá? Deus pode realizar na tua vida o sobrenatural. Deus pode. Deus pode. Agora, para a gente caminhar aqui para o final. Não tem uma outra coisa que nos resta dizer aqui nesse exato momento do que precisamos sair daqui com o coração cheio de fé, sim ou não? Amém ou não amém? Amém. Só que, como é que eu recebo fé? Guarde uma coisa que eu demorei a descobrir. E o bom de você estar na casa de Deus, num evento como esse, um mergulho no universo da fé, você vai aprender em poucos instantes. A fé não vem quando você ora. Não vem não. A fé não vem quando você canta.
A fé não vem quando você prega. A fé não vem quando você jejua. Pastor, e naquele versículo que os discípulos chegaram para Jesus e disse: acrescenta-nos a fé. Pega o texto, você vê Jesus respondendo: receba a fé? Não. A fé não vem quando você pede. Quer que eu te provo? Simples. Sem fé é impossível? Sem fé é impossível? Então raciocina comigo. Se eu preciso de fé para minha oração ser ouvida, como é que essa oração que precisa de fé para ser ouvida vai gerar fé se ela precisa de fé para ser ouvida? Vou falar outra vez. Se eu preciso de fé para que a minha oração seja ouvida por Deus, como é que essa oração que precisa de fé para ser ouvida vai gerar fé se anteriormente ela mesma precisava de fé para ser ouvida? Então a oração não gera fé. O que é que gera fé, pastor? O que você está fazendo nesse exato momento. Romanos 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você escuta a palavra tem o poder de entrar no teu interior e produzir fé no teu coração, produzir fé no seu interior. A palavra de Deus é que gera fé dentro de nós, é a palavra de Deus que produz fé no nosso interior. Por isso, meu irmão, que Jesus disse em Mateus 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Marcos 13, 31, ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. João 17, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra, digna de toda aceitação. Olha o que diz a Bíblia, Hebreus 4,11, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que entra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e meduas, e é apta para discernir intenção e desejo do coração. Onde a palavra de Deus vai? A palavra de Deus vai onde o conselho do pai não vai, onde o conselho da mãe não vai, onde a palavra do pastor não vai, onde o psicólogo não vai, onde o psicanalista não vai, onde o psiquiatra não vai. A palavra de Deus tem o poder de ir e gerar fé no íntimo do ser humano. A palavra de Deus é o que gera fé no nosso interior. E o meu desejo é que a palavra de Deus leve você a um nível mais alto de fé, a um nível mais profundo de fé, a um nível extraordinário de fé. Escute, a fé, ela tem níveis. Diga comigo, a fé tem níveis. Nenhuma fé, incredulidade. Pouca fé, uma fé baixa. Jesus olhou para Pedro e disse: homem de pouca fé. Daí alguém disse que Pedro era homem bully, homem de porca fé. Fé a nível normal. Jesus olhou para a mulher do fluxo de sangue e disse: tua fé te curou. Ele não disse que era pouca nem muito, ele disse: tua fé. Ele falou para o cego de Jericó: tua fé te curou. Fé nível normal. Mas Jesus olhou para a mulher cananeia e disse assim: ó mulher, grande é a tua, uma fé grande. E tem um outro nível de fé, uma fé extraordinária. A fé do centurião de Cafarnaum, de Lucas capítulo 7, que Jesus disse para ele: nem Israel eu vi uma fé como a fé desse homem. Então, a palavra gera fé, mas a fé tem níveis. E como é que eu faço para desenvolver a minha fé? Tem várias coisas, mas vou citar uma e eu termino aqui. Como é que eu fortaleço a minha fé? Eu disse várias coisas dizendo que elas não geram fé. Elas não geram, mas fortalecem. Então vou te citar uma. Pastor, o que pode me ajudar a fortalecer a minha fé? A Bíblia diz em Romanos assim: e Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Pastor, como é que eu fortaleço a minha fé? Adorando a Deus. Me explica, vamos lá. Deus chama Abraão, o nome dele era Abraão, e Deus coloca o nome nele de Abraão. O que significa o nome Abraão? Pai de multidões, pai de nações. Coloca o nome de Sara, que era Sarai para Sara, princesa. Aí, escute isso aqui. Naquele mundo, naquela cultura, é uma cultura onde as pessoas são identificadas pelo nome. Na nossa cultura, a gente põe o nome sem ligar muito para o significado, muito mais pela beleza fonética ou gráfica. A grafia. Naquela cultura não. Pouco importa a fonética, pouco importa a grafia. O que importa é o significado do nome. Abraão está passando, alguém chega para ele e diz assim: qual é o teu nome? Ele diz: Abraão, pai de nações, pai de multidão. Quantos filhos você tem? Nenhum.
Exatamente isso que você está fazendo. Alguém devia olhar para ele e falar o seguinte: tu é um palhaço, né? Chegava um outro e dizia o seguinte: qual é o seu nome? Abraão. Quantos filhos você tem? Nenhum. Como é que Abraão reagia? É o que Paulo está explicando em Romanos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer que a sua fé aumente? Não espere tua vida mudar para começar a agradecer e glorificar. Quer que a sua fé aumente? Não espere Deus te levar para o lugar que você tanto quer, para o nível que você tanto quer, para você começar a adorar. Adore a Deus no nível que você está. Adore a Deus com o que Ele te deu. Adore a Deus com a família que você tem. Adore a Deus na situação que você está vivendo. Adore a Deus no patamar que Ele te colocou, meu irmão. Adore a Deus. Faça como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, na figueira, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, as ovelhas sejam arrebatado da balada, todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Dá para você agradecer a Deus aí? Dá para você tirar? Você pode ficar de pé comigo uns instantes aí e adorar a Deus no seu lugar, e adorar a Deus aí onde você está. Celebra a Deus, meu irmão. Adora a Deus. Pastor, tá difícil para mim. Adora a Deus, difícil assim mesmo. Pastor, não aconteceu nada do que eu pedi. Adora a Deus desse jeito, ó. Celebra. Oh Deus, nós te adoramos aqui, Senhor. Nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós damos a Ti a glória e a honra para todo sempre. Nós celebramos a Ti, Senhor, porque não há outro igual a Ti. Oh Deus Todo-Poderoso, não há ninguém como Tu. E nós queremos Te adorar. Nós queremos Te bendizer. Nós vamos dar a Ti a glória e a honra, Senhor, porque nós te adoramos independente das circunstâncias, independente do que estamos vivendo, independente do que está acontecendo. Ao Teu nome glória para todos sempre. Ao Teu nome glória para todos sempre. Ao Teu nome louvor para todos sempre. Ao Teu nome majestade, ação de graça, domínio de geração a geração, porque digno é de receber a glória, a honra, o poder e a majestade, porque Tu dominas sobre tudo e sobre todos. Tu és o Senhor para todos sempre. Você pode adorar a Deus aí? Você pode glorificar a Deus aí? Aleluia! 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 Glória a Deus! Eu quero terminar fazendo um ato contigo. Eu pedi ao pastor Samuel. Eu quero orar por você que tem uma causa impossível. Nós vamos louvar, mas deixa eu te dar, antes de falar dessa causa, quantos entendem que o seu coração, a fé aumentou nessa noite? Levanta a mão aí. Agora, se você acha que no teu coração a fé aumentou, com certeza vai aumentar no coração de mais alguém, porque a Bíblia é viva, sim ou não? Amanhã nós vamos continuar. Eu queria te impulsionar a você convidar mais 2 pessoas e dizer para ele: eu quero que a fé que brotou no meu coração brote no seu também. Amém? Escute isso. Eu quero orar por você. Quando você enche o tanque do carro de combustível, qual é a segunda coisa que você precisa fazer? Virar a chave, sim ou não? Se ele está desligado, virar a chave. Eu preguei aqui sobre fé. Agora nós precisamos virar a chave, que é, nós vamos orar por um milagre. Eu sirvo a um Deus de milagres. Toda semana eu vejo milagres. Eu tenho um irmão que ele ficou em estado vegetativo. Ele anda e dá trabalho. Eu tenho um sobrinho que ele estava com leucemia e Deus o curou também. Meu pai bebia de ficar caído na rua e Deus o libertou também. Para a área que você levar, eu conheço algum milagre. E esse Deus é o Deus que está aqui. Você crê nisso? Você crê que Ele vai fazer? Eu vou pedir a você um favor. O que é? Eles vão começar aqui a louvar o Senhor. E você que tem uma causa impossível, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Você que tem uma causa impossível, alguma área da sua vida, seja lá qual for, você que sabe. Talvez a saúde, talvez a libertação de um parente, talvez algo no casamento que está te incomodando há muito tempo, talvez é financeiro, é espiritual, não sei, você sabe.
Mas o Deus Todo-Poderoso sabe e tem a resposta para a tua vida em nome de Jesus. Mas sai com fé, sai entusiasmado, porque o Deus de poder está aqui para atender a tua oração. Minha fé, Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Pai, em nome do teu filho Jesus, Senhor, Deus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite de fé. Deus, nós não viemos falar de filosofia. Deus, nós não viemos falar, Deus, de poesias, que são coisas bonitas, coisas boas, agradáveis. Mas nós viemos falar do poder de tuas mãos, Deus. Nós viemos falar, Deus, que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui essa noite, meu Pai. Oh Deus, e não é tolerável, Deus. Nós temos um Deus tão grande como és tu, um Pai tão poderoso como é o Senhor, e nós vivemos uma vida tão quebrada, Pai. Oh Deus, entra na nossa história. Oh Deus, entra, Deus, na causa do teu filho. Ah Deus, restaura esse coração. Oh Deus, restaura esse coração, Pai. Oh Deus, opera de forma poderosa. Traz, Deus, para a vida da tua filha, meu Pai, aquilo que ela não pode trazer, onde os pés dela não podem chegar. Deus, o poder da fé em nome de Jesus pode fazer. Faz, ó Deus. Faz mais uma vez, Deus. Faz mais uma vez, Deus. Faz mais uma vez o sobrenatural, Pai. Faz mais uma vez o sobrenatural, Senhor. Opere, Deus. Restaure, Deus. Oh Deus. Oh Deus. Restaura o teu povo aqui essa noite, Pai. Oh, o Deus que fez as muralhas de Jericó caírem. Oh, o Deus que abriu o Mar Vermelho. Oh, o Deus que abriu o Rio Jordão. Deus que curou Naamã da lepra. O Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Oh, o Deus que criou o universo com o poder da sua palavra. O Deus que tudo pode e que para Ele nada é impossível. Faz aqui mais uma vez. Faz aqui mais uma vez. Faz aqui mais uma vez. Faz, Deus, faz, Deus. Faz, Deus, faz aqui mais uma vez. Nós estaremos aqui nós. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, sopra aqui, Senhor. Sopra aqui, Senhor. Acende outra vez, Pai. Acende outra vez. Acende outra vez. Acende, Pai. Acende. Acende, acende. Acende, acende. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra. Sopra. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma outra oração especial. Eu quero orar por você que está aqui. E quem sabe você está afastado do Evangelho. Quantos que a mão no seu coração? Você está afastado do Evangelho. Você, quem sabe você nunca conheceu esse Deus da fé. Mas a Bíblia diz assim, ó: acontecerá se no seu coração você crer e com a boca confessar, será salvo. Você precisa hoje voltar para Cristo. Você precisa hoje ter um encontro real com esse Deus que muda história. Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, você está cansado, você se sente oprimido. Precisamos ir até Ele. Ele tem a resposta. Então aí no teu lugar, você e Deus, você que está afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor, essa conferência é para edificar nossa fé, mas Deus também marcou encontro com você. Onde você estiver, você que está afastado e quer voltar, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que está afastado, se tem alguém aqui que nunca entregou sua vida a Cristo e você quer tomar essa decisão, onde você estiver, levanta a sua mão aí, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? A decisão é tua.
Você de mão abaixada não vai mudar nada, mas você de mão levantada vai mudar tudo para você. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Levante sua mão aí. Eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que eu não estou vendo,